Cruzeiro 1, Corinthians 1, 2-4 nos pênaltis, e dessa forma as cabulosas se despedem da Copa do Brasil na terceira fase da competição. Um resultado frustrante, muito doloroso, mas que não dá para falar que foi injusto, né? Então, vamos falar sobre esse jogo. Antes de falar do jogo propriamente, acho que vale a pena passar nas escalações das duas equipes. Pelo lado do Corinthians, para mim, nenhuma novidade. Como eu adiantei para vocês aqui no pré-jogo, eu esperava um Corinthians com força máxima, inclusive com as suas 3 atletas selecionáveis que costumam ser titulares no time titular, e assim o foi. O Corinthians veio com o que ele tem de melhor, e no seu banco de reservas, muita qualidade também, né? Foi o que a gente viu da equipe do Piscinato na tarde de ontem. Pelo lado do Cruzeiro, algumas escolhas diferentes do Jonas em relação ao que a gente vem acompanhando ao longo do primeiro semestre, né? A primeira diferença foi ele ter sacado a Pri do time titular e ele adianta a Paloma para jogar como volante. A Paloma é volante de origem, mas ela vem jogando como zagueira já há algum tempo e sendo primordial nessa função, porque o Cruzeiro, em algum momento, já desde o ano passado, né, perdeu muitas zagueiras em função de lesões. Ela passou a jogar por ali e muito bem, acho que vem fazendo uma temporada muito consistente como zagueira, mas fazia sentido adiantar a Paloma para jogar como 5 ao lado da Bedoya na tarde de ontem, porque o meio-campo do Corinthians precisa ter as suas ações limitadas, e aí pensar no meio-campo de mais pegada, com atletas, com volantes que tenham por característica a marcação e a imposição física, faz sentido. Acho que essa era a tentativa do Jonas, limitar o máximo possível o entrelinhas, né, do Corinthians, limitar o máximo possível o tempo, o espaço dessas jogadoras, ir para o embate físico sempre que possível, e então entendo que foi mais uma escolha técnica, pela característica do jogo. Com relação ao ataque, já tenho uma certa dificuldade de acreditar que foi uma escolha técnica, porque ele saca a Lelê do time titular, ela que normalmente é a centroavante desse time. O Cruzeiro joga com uma dupla de ataque, e aí já foi ela e a Bianca, já foi ela e a Marília, já foi ela e a Sochor, aí depende, né? Cada jogo tem a sua circunstância e a sua particularidade. Mas sendo a Lelê a artilheira do Cruzeiro na temporada, e sendo uma centroavante que, dentre outras valências, tem também muito forte na bola aérea, é uma jogadora que já fez vários gols com a camisa do Cruzeiro através de bola aérea, fica um pouco difícil de acreditar que tenha sido uma escolha técnica puramente, porque ela teria sido muito importante no jogo de ontem, dentro da forma que o Cruzeiro propôs construir as suas jogadas, né? Então, o Cruzeiro não divulgou nada de lesão, a gente viu ela aquecendo lá, não sei se ela tem alguma limitação física, mas tenho muita dificuldade de acreditar que tenha sido uma escolha técnica. Eu entendo que se ela não jogou é porque ela não tinha condições mesmo de jogar, porque o jogo pedia a Lelê desde o início, no mínimo também no segundo tempo ali, para tentar um abafa final. Acho que tendo ela no elenco não fazia sentido não usar. Então eu entendo que se não utilizou é porque não poderia. A ver os próximos passos. No domingo já tem jogo importante no Canindé, a ver se ela volta a ter minutos, seja como titular, seja entrando ao longo da partida, mas foi algo surpreendente de ver e que eu particularmente imagino que seja que ela não tinha condições de jogar e por isso não jogou. E aí, falando nessa questão de condição de jogo, né, a gente teve o retorno da Calhau e da Bianca, já no time titular. Dá para ver que as duas em rotações diferentes, o que é normal. A Calhau voltou a treinar com o grupo do Cruzeiro já tem mais tempo do que a Bianca. A lesão da Bianca foi bem posterior, né, à lesão da Calhau. Então, as duas em estágios claramente diferentes dessa recuperação e de ritmo de jogo. Acho que a Bianca fez todo o esforço junto ao departamento do Cruzeiro, né, para estar disponível nesse jogo, e a gente sabia que seria importante até pela característica da bola aérea, não à toa ela dá uma assistência que nos recoloca na partida, e pelo lado da Calhau, impressionante o jogo que ela fez, né? Acho que é uma jogadora que todo mundo que acompanha o Cruzeiro de Garotas sabe da qualidade da Vitória Calhau. Ela é uma zagueira de seleção, ela estava nas listas do Arthur em todas, mas em função das lesões que teve, esse ano acabou não participando da Copa América, mas a gente sabe que ela é tranquilamente top 3 aí, top 3, top 4 zagueiras brasileiras no mundo hoje, e voltou num nível, assim, realmente muito alto. Acho que eu não sabia se ela ia conseguir fazer 90 minutos, né, mas não só fez, como fez num nível muito alto e ainda cobrou pênalti com muita qualidade, muita personalidade, que a gente já está acostumado dela. Figura essencial desse elenco, e em especial agora que a gente
também acaba perdendo a Isa Haas ao longo desse jogo. O Cruzeiro ainda não divulgou a natureza da lesão, a forma como ela cai, onde ela põe a mão, passa a sensação de ser muscular, né? Então, se for isso mesmo, algumas semanas fora, a ver, tomara que não seja nada grave, mas principalmente com a ausência dela, que certamente não joga domingo, imagino que não jogue no próximo domingo também, então, com a ausência dessa liderança técnica da equipe, importante demais ter a Calhau de volta nesse nível que a gente assistiu na partida de ontem. Então, sobre o jogo, né? O Corinthians, como eu já falei em algumas oportunidades, já foram 3 jogos contra elas, né, esse ano, né? O Corinthians é um time melhor que o Cruzeiro, porque é um time melhor do que todos os outros do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Então, eu já tinha uma expectativa muito alinhada com relação à postura do Corinthians e com relação à postura que o Cruzeiro deveria adotar, em especial no confronto de mata-mata, jogo único. Era importante, na minha visão, que o Cruzeiro primeiramente se preocupasse em defender e neutralizar as principais valências do Corinthians, que para mim estão no meio-campo dessa equipe, que é muito forte, né? O Corinthians entra ontem com Dai Rodrigues, Duda Sampaio e Gabi Zanotti. É um meio-campo realmente fora de série, sem contar atletas como Letícia Monteiro e Yaya, que entram ao longo da partida e que começaram como opção no banco de reservas ali da equipe do Piscinato. Então, o Cruzeiro vem, até pela escalação, por essa mudança ali de posição da Paloma, muito focado em tentar neutralizar esse meio-campo, e não é lá muito bem sucedido, né? O Corinthians, no primeiro tempo, tem muito espaço entre as nossas linhas, principalmente a Duda Sampaio, que é uma jogadora, como eu falei aqui no pré-jogo, né? A Duda talvez seja a melhor jogadora brasileira dessa geração, e vendo assim em loco, claro que ela já jogou no Cruzeiro, todos nós temos essas lembranças, mas ela é uma jogadora que evoluiu demais na sua carreira, né? Principalmente no jogo sem bola. Hoje joga no Corinthians muito mais como uma camisa 8 do que propriamente uma camisa 10. Mas fato é que ontem esteve em todos os lugares do campo, e sempre com muita liberdade. Tem muito mérito dela, que é uma jogadora extremamente inteligente para se posicionar. Parece que consegue enxergar o que vai acontecer no jogo com antecedência, né? O que normalmente é uma característica dos craques desse esporte, mas também acho que tem um pouco de demérito nosso. Acho que faltou compactação em alguns momentos para que a gente sofresse menos. E aí, não só com relação à Duda, né? Com o meio-campo do Corinthians de forma geral, até porque essa turma troca muito de posição, se movimenta muito. A própria Vicky, que estava de atacante, também por vezes volta. Esses movimentos acontecem muito no Corinthians. Então, a gente teve muita dificuldade, mesmo com o meio-campo focado mais em marcar, de sermos, assim, muito efetivos nisso durante esse primeiro tempo, e por isso o Corinthians teve bastante posse de bola e muitas oportunidades por ali, né? Sempre rondou o nosso último terço, assim, não necessariamente com superioridade numérica, né? Eu até acho que o Cruzeiro conseguiu se recompor, fechar os espaços, mas a sensação de sempre muito perigo e de muita liberdade para a turma do Corinthians, talvez por essa falta de compactação entre as nossas linhas, né? Ainda assim, acho que o Cruzeiro conseguiu competir muito, assim, ir para os enfrentamentos muitas vezes de forma individual, foi bem sucedido em alguns deles, em outros não, mas conseguiu competir, conseguiu limitar bastante, o máximo possível, talvez, as ações desse meio-campo que é tão talentoso e tão diferente que o Corinthians tem. O primeiro gol do Corinthians sai num erro de saída de bola do Cruzeiro, né? E é o que eu falei aqui no pré-jogo e já tinha falado em outras oportunidades diante do Corinthians. É uma equipe que precisa de muito pouco para te punir. Então, quando você comete erros, normalmente você vai ser punido. O Cruzeiro acabou errando ali na saída de bola e a Vicky sempre muito bem posicionada e o gesto técnico perfeito abre o placar para o Corinthians. Acho que naquele momento o Corinthians era melhor no jogo, mas o Cruzeiro vinha conseguindo, dentro do possível, limitar suas ações e acaba numa falha nossa, entregando ao Corinthians a oportunidade de abrir o placar. Não acho que o jogo mudou tanto depois do gol, o que de certa forma é até positivo. Não acho que o Cruzeiro sentiu tanto assim o gol do Corinthians. Acho que continuou dentro da sua proposta, que tinha muito a ver com explorar a velocidade e a força da Marília. Então, sempre que tinha a posse da bola, o Cruzeiro tentava recorrer a ela, e que fez uma baita partida, para mim, a melhor em campo pelo lado do Cruzeiro. Enquanto teve perna e pulmão, nos ajudou assim demais e venceu a maioria dos duelos
diante da Marisa, que é uma baita zagueira, né? Como eu falei aqui no pré-jogo, para mim é a melhor zagueira do Corinthians em nível técnico, mas a Marília conseguiu vencer boa parte desses duelos, sofreu muitas faltas, estava rolando um rodízio de faltas em cima dela, e isso também pareceu ser uma estratégia do Cruzeiro, né? Conseguir boas oportunidades em cobranças de falta ou escanteio, né? Evidentemente próximo da área do Corinthians, para explorar muito bem essa bola aérea, que é uma valência dessa equipe do Cruzeiro. Então, Bianca sempre muito perigosa nas cobranças, não à toa o nosso gol nasce de uma assistência dela, assim, e a Isabela muito bem posicionada ali para fazer o gol e igualar o placar ali no finzinho do primeiro tempo, né? Já praticamente no último lance. Então, a estratégia do Cruzeiro pareceu muito claramente ser essa, se defender bem, o máximo possível, né? Tentar o máximo possível limitar o ímpeto do Corinthians pelo meio campo e sempre que tivesse oportunidade, explorar a velocidade da Marília e a bola parada. O primeiro tempo termina 1-1, eu acho que o Corinthians produziu mais do que o Cruzeiro, se tivesse terminado com o Corinthians vencendo, não seria nenhum absurdo pelo que as duas equipes produziram, mas entendo também que a estratégia do Cruzeiro de ser um pouco mais conservador, de se preocupar um pouco mais em limitar as ações do Corinthians faz sentido pela diferença não só dos elencos, a profundidade do elenco do Corinthians é algo que não existe igual no futebol brasileiro e não é só o Cruzeiro, né? As outras equipes como o Palmeiras e o São Paulo, que também têm elencos muito bons, sofrem com esse tipo de questão diante do Corinthians, não é a mesma profundidade de elenco, mas acho que não só por isso, mas também porque fisicamente estava claro que o Cruzeiro não estava no seu ideal, né? Muitas atletas não estavam assim na maior rotação possível, muitas atletas sem ritmo de jogo, o que é normal. É bom lembrar também que é o primeiro jogo oficial do Cruzeiro depois de 1 mês e meio parado, o Corinthians jogou, né, no domingo, então, querendo ou não, tem essa diferença, mas acho que a gente claramente tinha uma desvantagem física aí que ficou ainda mais evidente no segundo tempo, quando o Piscinato começa a fazer as suas substituições e o Cruzeiro, o Jonas, claramente segura o time ali o máximo possível, né? Isso comunica com a diferença dos elencos também, a diferença de profundidade desses elencos. Mas acho que entendo o respeito quem entende que o Cruzeiro poderia ter tentado jogar mais. Claro que é sempre bom, né? Mas acho que a estratégia estava correta, assim, de tentar primeiramente limitar o ímpeto do Corinthians, de tentar marcar muito bem esse meio campo, e a gente não foi lá muito efetivo no primeiro tempo, e aí sempre que tiver uma oportunidade, tentar machucá-los. Acho que acabou sendo um resultado no primeiro tempo até melhor do que foi o nosso jogo, e que nos deu condições de chegar para o segundo tempo. Aí sim a equipe me parece até mais confiante, assim, o segundo tempo tem um ímpeto ofensivo maior. Também entendo que o Corinthians, talvez por uma questão de estratégia, permite um pouco mais de espaço ao Cruzeiro, e aí pensando em jogar no nosso erro, né? E o Corinthians teve algumas oportunidades de matar o jogo no segundo tempo. Nós tivemos as nossas oportunidades sempre através de bola aérea, seja bola parada ou não, mas o Corinthians também, na profundidade, teve muitas oportunidades de matar o jogo no segundo tempo. Acho que teve mais oportunidades claras de gols que o Cruzeiro, e aquele último lance ali, inclusive, né, um lance meio doido, a bola pega na trave, a Camila faz uma defesa meio no susto, então a sensação é de que a gente até já tinha saído talvez um pouco no lucro durante os 90 minutos. E é importante falar também, né, desse aspecto físico. O Piscinato, a partir dos 15 do segundo tempo, já começa a fazer as suas trocas, e quem acompanha o futebol feminino brasileiro sabe que, assim, as atletas que ele estava tirando eram muito boas, e as atletas que ele estava colocando no lugar delas eram muito boas também. É um nível de profundidade de elenco que proporcionou ao Piscinato fazer 5 substituições ao longo do segundo tempo, trazer mais fôlego, mais perna para o seu time, ter um time mais inteiro em campo, enquanto o Cruzeiro claramente sofria, né? Acho que fisicamente o time caiu muito no segundo tempo, o que é natural, mas do nosso lado não havia para o Jonas tantas possibilidades assim de fazer trocas para dar esse respiro sem perder tanto assim do ponto de vista técnico. E aí entendo que ele poderia ter mexido antes, eu acho que faz parte, mas entendo também que com as peças que ele tinha no banco de reservas e
ponderando muito essa questão da Lelê também, que eu não sei se tinha condição ou não de jogar, me parece até razoável que ele não tenha mexido, que ele tenha tentado segurar o máximo possível esse time que iniciou, porque entendo que era o que ele tinha de melhor para essa partida mesmo, considerando todos os aspectos do futebol, né? Não só o técnico, mas tático, físico, entendimento do jogo, da proposta da equipe e tudo mais. Então, mas essa diferença física ficou muito clara ao longo do segundo tempo, e acho que isso acaba pesando também na cobrança de pênaltis, né? É uma série de fatores para esse momento. O Cruzeiro, obviamente, treinou pênaltis, né? As nossas duas atletas que perderam não cobraram bem, mas são atletas que vinham treinando muito bem durante a semana, isso é informação. E mesmo se a gente não tivesse essa informação, quem conhece a Bianca e a Gisele sabe da qualidade delas, como pegam bem na bola, não foram felizes e com isso o Cruzeiro acabou vendo do outro lado uma equipe que soube ser muito competente nesse momento das cobranças de pênaltis. Acho que a Camila abordou bem, assim, conseguiu ir para o canto certo, né, em alguns lances, mas acabou ficando no detalhe para conseguir fazer uma defesa ou outra. E do outro lado, as cobradoras do Corinthians muito competentes, algo que elas vinham sendo cobradas, né, porque os 2 últimos títulos que o Corinthians disputou, ele perdeu nos pênaltis, e perdeu nos pênaltis com as suas atletas fazendo cobranças ruins, né? Inclusive, o Campeonato Paulista, a goleira do Palmeiras pegou todas as cobranças de pênaltis do Corinthians. Então, é uma equipe que vinha sendo muito cobrada para dar uma resposta nesse tipo de disputa e acabou conseguindo fazer isso contra a gente, infelizmente, ontem lá no Castor. Mas é complicado, né? Acho que é difícil falar sobre disputa de pênaltis, entendo que tem a ver com confiança, tem a ver com a perna não estar tão pesada, enfim, nos faltou competência mesmo, a competência que sobrou do outro lado, para que a gente pudesse, mesmo fazendo uma partida pior do que a partida do Corinthians, na minha opinião, mesmo assim ficou muito próximo da gente conseguir a classificação. O futebol tem dessas coisas, eu acredito que, principalmente em jogos de mata-mata, a estratégia conta muito, e por isso entendo que a estratégia do Cruzeiro foi correta, apesar de não ser lá aquele futebol vistoso que o torcedor gosta de assistir, um time ofensivo, um time que está todo em cima do adversário o tempo todo, mas para esse tipo de jogo contra um adversário que é superior a você, e você claramente com problemas das suas atletas assim não estarem 100%, eu acho que você tem que adotar uma postura mais conservadora mesmo, tentar primeiramente sobreviver, limitar o seu adversário o máximo possível e tentar agredi-lo quando você tiver oportunidade. Dentro do que a gente tinha condições de fazer, eu acho que a gente fez tudo, acho que não faltou entrega das atletas que entraram em campo, muito pelo contrário, acho que foram até além do limite, algumas delas. Infelizmente, não foi o suficiente para que a gente saísse com essa classificação. Do outro lado, tem uma equipe muito boa, eu nunca tinha tido a oportunidade de ver o Corinthians jogando assim em loco, e é impressionante de ver essa equipe do Corinthians ao vivo, assim, claro, vendo pela TV, a gente já sabe como é, mas vendo da arquibancada é realmente assombroso o quanto jogam futebol, é um elenco, assim, muito qualificado, é um time muito bem treinado, e, acima de tudo, um time muito maduro, né, absolutamente acostumado a esse tipo de jogo, e principalmente a triunfar nesse tipo de jogo, porque é um projeto que existe desde 2016, uma época em que a maioria dos clubes não prestava atenção à modalidade, e com isso o Corinthians acabou nadando de braçada, e tem pelo menos uns 7 ou 8 anos que esse grupo do Corinthians que está aí, claro, saem algumas atletas, chegam outras, mas em linhas gerais esse grupo está há 7, quase 8 anos, dominando o cenário do futebol feminino brasileiro e construindo casca o suficiente para chegar nesse tipo de jogo e vencer e avançar, né? Do nosso lado, acho que é o primeiro ano realmente competitivo do Cruzeiro, em que a gente tem um elenco que nos permite jogar de igual para igual contra as principais equipes do futebol feminino brasileiro, e é natural que o nosso elenco tenha que crescer, que amadurecer, que criar casca, e crescer até mesmo do ponto de vista de opções, né? Acho que está muito claro que a gente precisa de profundidade em alguns setores. O elenco do Cruzeiro já melhorou muito do ano passado para esse, a gente tem um time hoje ideal, que bate de frente com todas as equipes do país. A questão é que no futebol raramente você consegue contar com o seu time ideal, né? Ainda mais num calendário como é o do futebol brasileiro. O feminino, então, é um calendário ainda mais irracional. Então, nos falta um pouco de profundidade em alguns setores e nos falta, sim, criar um pouco de casca para esse tipo de momento.
Mas acho que está dentro do contexto, né, gente? Futebol é contexto, o Cruzeiro está construindo, não vai ser do dia para a noite, não vai ser nem de uma coisa de um ano para o outro. As coisas levam tempo no futebol, ainda mais quando você tem que escalar uma escada, né? E o Cruzeiro, ele sai de um contexto em que ele era a terceira força do futebol feminino em Minas Gerais, ele era a terceira força, para estar hoje aí, talvez, a quarta força do futebol feminino nacional. E isso pensando de 2022 para cá, que foi quando o clube virou SAF e as coisas realmente mudaram no futebol feminino do Cruzeiro, o projeto passou a ser encarado com seriedade, profissionalismo e investimento mais robusto mesmo, somente agora nesse último ano com Pedro Lourenço. Então, acho que está dentro do contexto, é doloroso, evidentemente, fiquei muito chateada, assim como eu tenho certeza que todo mundo que estava lá no Castor e que todo o grupo e a comissão técnica, mas fato é que a gente tinha um time gigantesco do outro lado, que é melhor que a gente, e acho que não tem demérito nenhum na gente reconhecer isso, é simplesmente a verdade objetiva do futebol, e a gente precisa transformar essa dor em algo produtivo, porque domingo já tem um confronto muito importante diante do Bragantino, em que certamente a gente vai ter problemas, né, para escalar o nosso time, e é preciso que esse grupo assimile muito rapidamente o que fez de bom nesse jogo de ontem, o que fez de bom ao longo da temporada, para que consiga se impor diante do Bragantino e buscar largar bem, né? Agora é um jogo de 180 minutos, a definição é em casa, ao lado do torcedor ali no Independência, mas aí a gente fala mais sobre os pormenores dessa partida no próximo vídeo, pré-jogo de Cruzeiro e Red Bull Bragantino. É isso.